Oi, gente, mais um podcast. Hoje estamos aqui com o Leônidas Santana. Ele é secretário de Finanças. E se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Leônidas Santana, moro em Paraty há cerca de 20 anos, estou na Secretaria de Finanças desde 2013. A gente vem no governo do Cazé, e aí o Cazé foi reeleito e agora com o Vidal ali continuamos o trabalho. Queria começar esse podcast perguntando para você sobre o balanço do programa Recomeçar e o impacto dessa iniciativa para a economia do município. Bacana. O enfrentamento da pandemia é um problema mundial, né? No Brasil não podia ser diferente e aqui em Paraty também. Então a gente desenvolveu um tripé, né, para combater a pandemia. O primeiro era, obviamente, garantir a saúde das pessoas, né, fazer uma retaguarda legal. Então a gente conseguiu respiradores, a gente teve hospital de campanha num determinado momento. O hospital tem uma retaguarda muito boa, a rede de atendimento, os postos de atendimento, né? E o segundo era a segurança alimentar, quando a gente também conseguiu distribuir várias cestas básicas num momento difícil, quando a gente foi necessário lá atrás a fazer um fechamento maior da cidade. E a terceira etapa seria a retomada da economia, que aí é onde entra o programa Recomeçar, que foi um programa pensado pela gente aqui. A gente tentou fazer com uma estrutura um pouco maior, de um banco maior e tal, e fez um chamamento público. A AGRI, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, que topou fazer com a gente, porque era um empréstimo que utilizava os recursos da prefeitura, de superávit do ano anterior, mas era um empréstimo para o contribuinte, sem juros, sem só a correção monetária, que não tem jeito, porque isso é obrigatório pelo governo, mas não tinha juros, tinha uma carência grande, a exigência de documentação muito menor do que em qualquer outro banco que você fosse pedir um empréstimo. Então, assim, a gente vê com bons olhos o resultado. Tinha um valor maior e cerca de 40% desse valor as pessoas conseguiram o empréstimo. O programa poderia ter sido um pouco melhor se não fosse período eleitoral, quando a prefeitura foi, digamos assim, impedida de estar à linha de frente, né, de você, por exemplo, poder chegar na prefeitura e pleitear o seu empréstimo. Naquele momento não podia fazer, até para não configurar a compra de voto, que não podia, então a gente teve que sair, e isso ficou a cargo da AGRI, que num momento fez para a gente sem juros, aceitou o modelo que nós fizemos, mas não tem uma estrutura de um banco do Brasil, um Itaú. Então isso ficou um pouco. A gente poderia ter sido, sendo bem honesto, a gente poderia ter avançado um pouco mais. Mas eu acho, assim, eu julgo que foi um sucesso, porque a gente ajudou mais de 300 empresas com os créditos que a gente ofereceu. E isso foi importante. Porque, muito positivo, né? O nome, eu sempre agradeço a comunicação pelo nome, porque acho que foi um chute na veia, que é o Recomeçar. Então, a pessoa que ficou 3, 4 meses parada, ela precisava recomeçar. Então, ficou uma dívidazinha, ou ficou o estoque abaixou um pouquinho, ou eu tenho que contratar alguém, eu tenho que pintar. Então, era um dinheiro que servia para aquilo. E acredito que deu bem. A gente passou por uma temporada com todos os percalços. A temporada também não foi ruim. Então, acho que a gente... Entre tudo que aconteceu, acho que o saldo... Fez o dever de casa. Fizemos o dever de casa. A prefeitura agiu como deveria agir, no meu modo de ver. Queria que você falasse para a gente também sobre as linhas de crédito em negociação pela Prefeitura de Obras, né? Queria que você falasse também como funciona o empréstimo em negociação com o Banco do Brasil para financiar a tão sonhada escola técnica, isso, né? O Cefec, esse já está praticamente... a parte burocrática está praticamente concluída. Precisamos de lei autorizativa, né? É importante dizer o seguinte: o financiamento ele permite que a prefeitura não faça uma obra só. Vamos supor aqui, dando exemplo, uma obra que custe 4 milhões. Se eu for usar o recurso da prefeitura, eu vou pagar com 4 milhões. Se eu consigo um parcelamento a longo prazo, eu posso fazer 4 obras. E aí eu vou pagando devagar. E é importante salientar que, devido à responsabilidade, né, da nossa gestão, nós vamos fazer o parcelamento dentro
mandato do atual. Exatamente. A gente poderia fazer em até 96 vezes. Nós vamos fazer em 40 vezes, que é justamente para não... vamos endividar a cidade. Não vamos. Vamos fazer dentro é um planejamento que a gente fez para fazer todas as obras prometidas num menor espaço de tempo, porque, voltando àquele exemplo, eu posso fazer uma obra por ano, mas se eu puder fazer todas agora e pagar em 40 vezes é muito melhor, porque o lucro que o poder público tem que ter é o bem-estar da população. Então, se a gente consegue antecipar obras que faríamos, nós vamos fazer. Tudo que foi prometido vai ser feito. Nós vamos fazer, só que em vez de fazer lá no final, a gente já faz agora de uma vez e vai pagando parcelado, né? Isso faz parte do planejamento. Então, nós temos o centro, o CEFEC, né, que é o Centro de Economia Criativa, Formação em Economia Criativa. Nós temos postos de saúde, nós temos estação de tratamento de esgoto, tem um outro do campo de futebol também. A gente está tentando em todas as, não só emendas, né, que emendas são melhores do que financiamento, porque emenda o dinheiro entra a fundo perdido, mas estamos tentando também todos esses financiamentos. O do CEFEC está praticamente concluído. Mas é importante também passar para os ouvintes que vai ser feito. Independente do empréstimo sair ou não, vai ser feito. Queria que você falasse para a gente também as outras linhas de financiamento em negociação com o Banco do Brasil. Então, é essa que eu falei, né? A gente tem não só o CEFEC, como a Estação de Tratamento de Esgoto de Trindade, tem o Posto de Saúde de Barganha, tem o Posto de Saúde do Curisco, tem a reestruturação do DPD, tem uma série de coisas que a gente está tentando. Várias demandas, né? Várias demandas. E como que estão as finanças do município hoje? O sonho, desde 2013, a gente começa com um sonho, desse sonho a gente traça metas e da meta a gente planeja, né? O sonho, desde 2013, é ficar totalmente independente dos royalties de petróleo, fazer com que os royalties de petróleo sejam usados somente para investimento. Hoje a gente ainda não consegue isso. A gente consegue fazer com que os royalties do petróleo sejam utilizados principalmente em investimento, mas não somente. Então a gente tem algum custeio que a gente paga com os royalties do petróleo. Mas hoje, pelo que eu tenho um grupo de secretários do Estado, onde a Prefeitura faz parte, né? Secretário de Finanças e Fazenda do Estado, onde a Prefeitura faz parte, pelo que eu converso com os meus colegas de trabalho, a situação de Paraty, a gente pode dizer, privilegiada, né? A gente vê cidades atrasando o pagamento, atrasando o vale-refeição, não fazendo obras. Então a gente pode dizer que a receita de recursos próprios tem aumentado, né? A receita, que é né? Nesse sonho de deixar a gente independente dos royalties, a gente vem trabalhando a receita própria desde 2013, né? Uma caminhada, né? Porque o royalties, uma hora ele vai acabar. Então, se você usar o royalties só para investimento, ele acabou de uma hora para outra, você tem o dinheiro para custear a cidade, você mantém a cidade. Vai ficar um pouco devedor no investimento, mas você mantém a cidade. E por isso você tem que trabalhar os impostos que são diretamente responsabilidade da Prefeitura, que é o IPTU, né, o ISS, que é um imposto sobre serviço, e o ITBI. Esses três impostos nós temos que funcionar, e a gente vem fazendo. E agora, depois que a gente conseguiu licitar o sistema novo de software novo da Prefeitura, que a gente já vem tentando há 2 anos, aí tem impugnação, vai para o Tribunal de Contas agora, nós conseguimos destravar, já estamos acabando a implantação. Agora a situação vai ficar mais fácil para o fisco fazer o controle. Nós fizemos reuniões com os contadores, explicamos isso, porque a gente vai conseguir cruzar informações da Secretaria de Estado, de Fazenda, o regime vai estar integrado, agora a gente vai conseguir dar andamento e aí, muito provavelmente, a receita própria, a tendência é aumentar. Uma estruturação interna, né, que está sendo muito importante para a atual gestão e que a população acaba vendo esse resultado em obras, em obras, em saúde, em educação. Né, qualidade de vida, né? Exato, eu digo muito isso lá para o pessoal. A gente já vem fazendo, nós mudamos o Código Tributário Municipal, porque o Código Tributário nosso é o instrumento legal que faz com que o nosso fiscal possa agir. O Código Tributário nosso era de 1996, se eu não me engano. Aí a gente agora em 2014, 15, a gente
atualizou. A gente fez o geoprocessamento, que foi tirar foto aérea e frontal de todas as casas. Com isso a gente dobrou a nossa rede. Quando nós chegamos, a Sérgio, na era ampla, na época, ela tinha 20 mil contas e a gente tinha 10 mil carnês. Aí eu falei, alguma coisa não está batendo. Aí a gente tirou essa foto, a gente chegou a ter 20 mil carnês também, então a gente equiparou. Então isso fez com que dobrasse. A gente já vem fazendo, só que não pode, isso tem que ser... Constante. A foto que nós tiramos já passou da hora de ser atualizada. Mas aí com crise e com tudo a gente não consegue, porque os recursos, né? Agora a prioridade, por exemplo, é a saúde. É vacina, é saúde, é médico, nós temos que ter uma retaguarda para que a gente consiga passar. Então com isso você não consegue fazer o geoprocessamento. Mas com esse sistema novo, tive conversando com alguns fiscais lá, eles estão adorando o sistema também. Acho que a gente vai conseguir dar uma... E é importante falar com as pessoas, né? Que é do imposto que é o que você falou, é o imposto que tem o bem-estar da população, é saúde, é a merenda, né? Tudo é feito com imposto. A prefeitura não tem dinheiro, né? O dinheiro vem da população e tem que voltar para a população. Recepção para o turismo, que é uma das grandes fontes, né, exato, da cidade. A principal fonte da cidade, turismo, né? E agora falando de servidor municipal, né? Existe algum planejamento de reajuste? Então, é legal você falar porque é o seguinte, a nossa situação está equilibrada, né? Os nossos números são bons, os números com tudo que é da lei de responsabilidade fiscal pede, a gente atende, está tudo tranquilo. Mas são equilibrados, não é que está sobrando dinheiro nem faltando. A gente está fazendo em 2020, o Vidal já falou isso algumas vezes, propondo uma reforma administrativa geral, né? E com essa reforma administrativa, alguns ajustes têm que ser feitos dentro de cada secretaria, e aí com esse ajuste que serão feitos, a proposta é para o ano que, assim que for possível, porque hoje a gente não consegue fazer devido à lei federal, que a gente não está impedido de conceder, né, aumentos ao funcionalismo. A gente, com esses ajustes que serão feitos, a gente consegue fazer com que no ano que vem a gente faça um reajuste. As expectativas são boas. Exatamente. Então estamos trabalhando para isso. E a Prefeitura de Paraty, ela já foi considerada pela Firjan como um exemplo de gestão fiscal. Essa política, ela permanece? Permanece. Aí com esse sistema agora a gente deve aumentar. Deve aumentar. A Firjan, né, que é a Federação de Indústria do Rio de Janeiro, ela faz um ranking estudando alguns itens, né, alguns fatores da administração pública. Ela vê folha de pagamento, ela vê investimento, endividamento, ela mede esses fatores e fala para as indústrias, essas cidades aqui estão boas para vocês investirem lá, né? Esse é o papel da Firjan. Ela fala, aqui você pode investir porque é uma cidade que está equilibrada. A gente estava na posição 66 em 2012, hoje nós estamos na 4ª posição. Hoje a gente perde para Niterói e Maricá, que são duas cidades que estão fazendo um uso, pelo menos que eu acompanho, muito bom dos royalties de petróleo, mas recebem muito royalties de petróleo. Então a gente não pode se comparar a eles, porque Niterói é absurdo. Então, o que a gente tem que fazer é aplaudir, porque eles têm que estar no primeiro lugar. O ruim é se eles tivessem esse dinheiro todo e estivessem lá embaixo. Então o lugar deles é primeiro e eles estão fazendo um trabalho muito bacana, mas recebem muito dinheiro. E o terceiro é Rio das Ostras, mas muito juntinho com a gente, que também Rio das Ostras, que é do norte, recebe um pouquinho mais do que a gente. Então, assim, é um orgulho para a gente estar ali em 4º lugar, brigando com esse pessoal que recebe muito ROI. E isso tem a ver com investimento, tem a ver com infraestrutura, porque a infraestrutura da cidade a gente fez muita coisa, né, de infraestrutura. E isso tudo é medido pela Firjan. Né? Finanças em dia. É uma palavra difícil, né? Às vezes o cidadão escuta, né? Royalties, mas enfim, na verdade eu queria que você explicasse que esse retorno vai diretamente para esse cidadão, né? Vai, então. A gente, é isso que eu estou falando. A gente tem que usar o royalties, na maior parte das vezes. Na boa parte não. O que a gente tem que fazer é usar o royalties para investimento. Ainda não conseguimos fazer com que ele seja usado 100% no investimento. Alguma coisa de custeio a gente paga com royalties. Mas nós estamos trilhando esse caminho para aqui. Mas qualquer coisa que você for, um hospital, a rodoviária, o cais que está sendo arrumado, isso tudo é royalties. O dinheiro do royalties vem e a gente vai lá e aplica para o retorno para a população.
Queria que você falasse para a gente também um pouco da Comunitas, né, essa ONG. Eu queria que você explicasse para a gente a parceria que a Prefeitura tem com ela. A Comunitas, desde 2013, a Comunitas é um grupo, né, uma ONG formada por figurões aí por grandes empresários. Você tem empresas ali como Itaú, como Rede Globo, como Votorantim, Alpargatas, tem uma série de empresas, e eles auxiliam algumas cidades, Campinas, Pelotas, tem algumas cidades, e auxiliam Paraty também, com o know-how deles. Eles têm um programa que chama Juntos, e eles intercalam, nesse momento agora, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está montando um escritório de projetos, né? A gente quer montar um escritório de projetos que é para captar emendas, captar financiamentos, etc. E aí a gente entra em contato com eles, e eles nos colocam em contato com cidades que já têm um escritório de projeto montado. Então eles fazem mentoria, eles nos ajudam. No começo foram muito importantes, porque o equilíbrio fiscal, quando você me perguntou como é que está a situação da cidade, eu disse que está equilibrado, o equilíbrio fiscal, eu vinha de iniciativa privada, nunca tinha trabalhado com o poder público. Então, eles ajudaram muito a montar a base para que a gente colocasse na cabeça que é aquilo que tem que fazer, que eles vieram com know-how. Então, eles auxiliam muito na parte, digamos assim, de assessoria com a empresa. A única coisa que eles fizeram assim de custeio, digamos assim, foi os ventiladores, né, os respiradores na época que a gente precisava da pandemia. Eles compraram 15 respiradores e nos doou. Agora, na maior parte das vezes, são com programas, projetos, consultoria geral. Eles têm um know-how, tem uma rede, esses Juntos, ele tem uma rede, e essa rede tem um monte de... E eles pegam a gente também, como, por exemplo, no equilíbrio fiscal, o nosso aproveitamento foi muito bom. Então, as pessoas entram em contato com a gente também para a gente passar o know-how do que a gente fez aqui, né? Então, é uma troca de experiência muito grande, e eles ajudam bastante. Uma mentoria. Eu tenho uma mentoria. Eu tenho, assim, como parceiro, quando eu preciso, eu abro mão, porque tem expertise ali, né? E como que funciona hoje a abertura das empresas em Paraty, né? Queria que você falasse a sala do empreendedor que a gente tem. A sala do empreendedor foi um ganho bem importante dessa gestão, porque para abrir uma empresa era muito complicado, né? Muita gente, geralmente a pessoa já não quer se formalizar, né? Então, para abrir uma empresa, a gente não tem a delegacia da junta comercial, que é uma coisa que a gente está tentando trazer, mas ainda não tem. Então, o contador tinha que ir para Angra dos Reis, e aí fazia o CNPJ dele. Fazia o CNPJ, pegava aquela papelada toda e dava entrada na prefeitura com aquela papelada toda. Aí começava a rodar, e muitas vezes ficava agarrado, não tem a BITS, não consegue. E aí a pessoa já estava funcionando, não estava legalizado, não tinha constituído seu CNPJ, já tinha constituído seu CNPJ, mas não tinha o alvará da prefeitura, não contribuía com o imposto e já estava legalizado. E ficava naquele impasse. Aí nós entramos e pegamos a lei geral, demos uma revisada na lei geral e criamos a sala do empreendedor. E naquele momento, lá em 2013, 2014, a gente já criou o alvará provisório, que a gente dava um alvará provisório para a pessoa. Você tem que regularizar o seu habito, mas enquanto você não regulariza, toma o seu alvará provisório. E aí já tinha uma matrícula na prefeitura e já começava a contribuir e estava legalizado. Só que aquele alvará provisório, ele se tornou depois um problema para a gente, porque ele é provisório, se ele é provisório, ele vence, e se ele vence, eu tenho que renovar. Então, além do trabalho que a gente tinha de abertura das novas, a gente tinha as renovações, que se tornaram constantes, porque alguns problemas não conseguem resolver. Um habite em determinada localidade, você não consegue resolver, então ia dando para provisório. Aí nós mudamos de novo, e aí a gente aderiu agora, há cerca de 2 anos, que é legal falar. O Sebrae fez um game, né, das cidades, que chama Cidades Empreendedoras. Nós ganhamos, nós ficamos em primeiro lugar como Cidade Empreendedora. E a gente mudou, a gente passou a responsabilidade para o contribuinte. Ou seja, você quer montar uma loja, você pergunta se pode montar a loja em um determinado bairro, a prefeitura fala que pode, beleza. Isso chama viabilidade. Depois disso, o contador, ele pega, vai lá e constitui o CNPJ. Constitui o CNPJ, acabou. Eu já recebo essa informação via sistema,
Com essa informação, eu classifico ali o risco da atividade, vamos supor que seja risco baixo, uma sapataria, é o risco baixo da... Eu já emito o alvará e a taxa já mando para o seu e-mail. Então, às vezes, antes do contador informar o contribuinte que a empresa dele está, nós já informamos, já está apto. Então, e aí, quando eu digo que a gente passou a responsabilidade para o contribuinte, por quê? Porque aí ele pega e assina as autodeclarações. Declaro que não estou poluindo, declaro que não sei o quê, e ele assina aquilo ali e dá para a gente. Então, a fiscalização pode ir lá a qualquer momento. Ele já está aberto, já está funcionando legalmente, já está contribuindo com o seu imposto, e só que eu acredito naquilo que ele me falou, que ele escreveu. A fiscalização vai lá. Se ele não estiver, se ele disse mentira ali, né, se ele assinou ou alguma coisa, a fiscalização tem todo o poder de caçar o alvará dele e fechar o negócio dele. Então, só que a gente não fica esperando. Antigamente a gente ficava esperando, vamos supor, uma peixaria. A gente ficava esperando a vigilância sanitária ir lá, dar o ok para depois dar o alvará. E aí a vigilância sanitária, com todo o trabalho com a cidade inteira que ela tem, às vezes demorava para ir. E aí a gente ficava esperando, e ele funcionando e sem contribuir. Agora não, agora ele fala para mim que ele tá de acordo com as leis da vigilância sanitária. Ele escreve para mim e fala que está ok. Beleza, eu dou o alvará para ele. A vigilância vai lá. Se a vigilância vê que ele não está ok, aí ela multa, notifica e caça o alvará. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falando de turismo, ainda mais em tempos de pandemia. Certo. Como que está a regularização das pousadas, né, hoje? Queria que você falasse para a gente. E queria que você falasse também para a população como fazer para se regularizar. Regularizar é isso que eu acabei de falar, é bem fácil, né? A sala do empreendedor está lá, funcionando de 9 às 15. Segunda a sexta? Segunda a sexta, de 9 às 15. Tem um pessoal bem legal, fica ali do lado de fora da prefeitura, naquele contêinerzinho ali. Todas as dúvidas podem ser tiradas lá, entendeu? A gente tem o MEI, o microempreendedor individual, a prefeitura de Paraty é uma das que mais expede, emite alvará de MEI ultimamente. E uma coisa importante dizer que é o seguinte, a gente tem um problema. Lá em 2012, quando nós chegamos, tinham 87 pousadas legalizadas. Hoje passa de 600, são quase 700. Então existe informalidade? Óbvio que existe. A gente tem um corpo de fiscalização muito pequeno. Seria muito importante se as plataformas que alugam, se elas auxiliassem a prefeitura. Por exemplo, se a Booking só aceitasse fazer propaganda daquela pessoa que tivesse alvará. Isso aí faria com que a pessoa procurasse a prefeitura para tirar o seu alvará para poder anunciar na Booking. Só que eles não já mandamos, já existe um projeto para taxar, né? Já oficiamos, já mandamos tudo, só que a gente não conseguiu. Porque tem tramitação no Supremo Tribunal Federal e tal, porque tem o problema, não é só taxar, a gente precisa, porque se uma pousada paga imposto, uma casa de aluguel também teria que pagar imposto. Mas não é só isso, eu preciso conhecer isso, eu preciso saber a demanda. O secretário de turismo, para ele fazer um evento, a gente para fazer uma obra de um cais, para fazer uma estação de tratamento de água, a gente precisa saber quantas pessoas, e isso fica no escuro, né? Isso é o mais prejudicial. Eu estava falando no começo, existe informalidade em pousada, existe. Muito menor do que tinha, mas existe. Uhum. Existe pela deficiência da prefeitura sair, porque você passa hoje naquela rua ali, não tem pousada, amanhã tem uma pousada. Aí vai ficar, se ele não procurar a prefeitura, vai ficar aquela pousada e até a gente passar naquela rua de novo. Então existe, só que eu acho que o maior problema para a economia de Paraty não é a informalidade da pousada. O maior problema para a economia de Paraty é justamente as casas de aluguel que são legais, tá? Pela legislação de hoje, eles alugam lá pelo Airbnb, eles alugam, tá tudo legal, não tem nenhum tipo de ilegalidade, deixar bem claro. Só que para a economia, pode ser que a pessoa não fique em pousada e fique na casa. A pessoa que fica na pousada está contribuindo com o imposto. A pessoa que fica na casa não contribui. O serviço está pagando IPTU, mas o serviço não. É igual a pousada paga o IPTU e paga sobre o serviço prestado para aquele hóspede. O aluguel de casa não. Mas isso é uma discussão que não é de Paraty, né? Isso é uma discussão do mundo. E isso é mais ou menos a briga entre o Uber e o táxi, né? O táxi tem toda uma legislação, tem placa vermelha, e o Uber não. O Uber ele faz um cadastro lá no aplicativo e ele pode trabalhar. Não é ilegal, é legal, tem espaço para todo mundo, a gente sabe que tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que ter um jeito de conhecer.
para a gente ter um trabalho bem feito e planejado no futuro, não do que a gente quer hoje, do que a gente quer daqui a 30 dias, a 2030 e 2040, para a gente planejar isso, a gente precisa saber qual é a demanda que a gente tem. E em caso de aluguel a gente fica cego. A prefeitura, o poder público é o ponto cego. Então a gente sabe quantos leitos nós temos hoje. Eu tenho. Pega 600 e tanto pousadas, vê quantos quartos que tem, eu tenho. Mas eu posso ter mais 600 casas de aluguel que cabe 10 pessoas. Então a gente fica meio cego nisso, né? A gente, que eu digo, não só Paraty, qualquer cidade turística. É um desafio, a gente já fez alguma coisa, saiu alguma coisa agora no STF, acabei de perguntar para o procurador aqui antes de entrar. E ele me passou alguma coisa, tem alguma coisa lá no STF, no STJ, de condomínio, tramitando, para a gente tentar ver, porque eu vejo como um futuro não muito longo, um problema para a economia de Paraty. A gente precisa ajustar. Ajustando, tem espaço para todo mundo, acho que todo mundo ganha dinheiro. Paraty hoje ele é muito dependente, né, do turismo. Né? O que você acha que a gente pode estar sendo feito para modificar esse quadro? A pesca também é bem importante, né? O Vidal é um prefeito que veio de pesca, família de pescador, ele marinha, igual ele mesmo fala, ele já serviu a marinha. Então ele é muito ligado na pesca, a agricultura também, mas principalmente na pesca. A pesca, a gente tem algumas propostas para pesca, né? O governo tem algumas propostas para pesca. Eu acho que é um grande empregador também. A pesca a gente já começou, nós vamos usar também na educação, o consumo, como a gente faz com os produtores rurais, faz com a pesca também. Então isso Agora, uma indústria, é mais difícil porque Paraty tem os problemas não, né? Ainda bem mas tem o Parque Nacional, parque disso, parque daquilo, tem a área de proteção disso, então é mais difícil. Eu acho que a vocação de Paraty hoje é o turismo. Nós temos que cada vez mais profissionalizar o turismo, cada vez mais pensar no turismo de forma profissional, consciente também, ordenar a nossa Bahia, ordenar as cachoeiras, ordenar Trindade, ordenar os nossos centros históricos, ordenar esses espaços, investir em pesca, agricultura e eu acho que é mais por aí. Esse é o caminho, né? Eu acredito que sim. E alguma outra coisa eventual que for acontecendo, mas eu acho que a gente nunca vai ter aqui um grande empregador. A gente acho que não tem espaço, não tem vocação, e eu acho que o charme da cidade também, que atrai muita gente, é ser um lugar meio que uma cidade mundialmente conhecida, mas é um lugarzinho pequenininho, gostosinho, então acho que tem que continuar assim. Michele, você queria dizer alguma coisa? É um bate-papo técnico, mas mostra muita coisa. Por que está acontecendo tanta coisa em Paraty, né? A gente está vendo uma transparência, uma responsabilidade, né, nas secretarias internas da nossa gestão. Está de parabéns. Muito obrigada por ter vindo bater um papo com a gente e deixar isso transparente para a população de Paraty. Eu que agradeço. Agora, quer falar alguma coisa para a população? Algum agradecimento? Não, assim, né? Acabei de tirar aqui para beber uma aguinha, então a gente lembrar o pessoal que a pandemia continua, né? Paraty, os números, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que foram óbitos. A gente aproveita para se solidarizar com todas essas pessoas e dizer que está na mão da gente continuar. A cidade está abrindo, o novo decreto deve ser editado agora, que vence no próximo domingo, deve ter um pouquinho mais de abertura. Os números deram uma melhorada, sinal de que a gente está fazendo o nosso dever de casa, né? Então é isso, dizer isso e desejar saúde aí a todos aí, que a gente passe por isso o mais rápido possível. O pessoal que puder vacinar, vá se vacinar, que a vacina é a única coisa que a gente tem aí comprovadamente que está salvando. Diminuiu. Ontem eu estava conversando com o Dr. Ricardo, infectologista, ele falou que é visível o resultado da vacina, né? Então diminuiu drasticamente o número de pessoas na porta. Então o que a gente tem que fazer? Lavar a mão, usar máscara, tomar todo o cuidado possível, distanciamento sempre que possível, né? A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas manter os protocolos, manter a distância no máximo possível, que a gente vai sair dessa daí, a gente vai voltar a ser a cidade que a gente sempre foi. E no mais é agradecer, e sempre que precisar estou à disposição. Queria agradecer a sua participação hoje. Queria pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.